Olá, meus amigos. Tenham todos um bom dia, um feliz domingo, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade nós vamos fazer uma meditação, como diz em hebraico, uma parashá, ou, conforme eu costumo dizer, uma homilia, em Gênesis capítulo 6, versículo 3, que diz o seguinte: Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Nós vamos meditar nessa expressão 120 anos. Esses 120 anos, eles são referentes ao quê? Esses 120 anos, eles dizem respeito ao que? Eles estão ligados a o quê? Os dias do homem serão 120 anos. O que é que o autor sagrado está querendo dizer com os dias do homem serão 120 anos? Pois bem, vamos começar o seguinte. De acordo com o historiador judeu Flávio Joséfos e outros muitos tantos têm seguido a sua ideia, Flávio Joséfos ele entendeu que essa expressão, os dias do homem serão 120 anos, diz respeito à duração de vida do homem depois do dilúvio. Joséfos entendeu, e outros tantos, que a declaração aqui está dizendo o seguinte, que antes do dilúvio os homens viviam até quase que 1000 anos, mas depois do dilúvio a vida do homem seria reduzida a 120 anos. Mas será que é isso que Moisés está querendo dizer? Será que realmente é isso que Moisés está querendo dizer para nós? Que depois do dilúvio o homem viverá apenas 120 anos? A resposta para isso é não, não é isso. Basta nós lermos em Gênesis capítulo 11, você lê Gênesis capítulo 11, versículos 10 a 31, e você vai ver que todos os homens, descendentes de Noé, descendentes de Sem, depois do dilúvio, eles viveram para mais de 400, para mais de 300 anos. Então, se a declaração pretendesse reduzir a vida do homem depois do dilúvio, no máximo a 120 anos, ninguém teria morrido com mais de 120 anos. Por exemplo, o próprio Abraão, se não me falha a memória, ele morreu com 175 anos. Então aí você vê que já passou dos 120. Então tem inúmeros homens depois do dilúvio que eles viveram para mais de 120 anos. Mas aí prossegue essa interpretação. Não, o que o texto está dizendo é que depois do dilúvio o homem foi reduzido a 120 anos. Já nos dias de Moisés disse que o homem viveria no máximo 70 anos. E se passasse daí seria o máximo. E se passasse dos 70 seria enfado e canseira. Moisés disse que o homem viveria no máximo 70 anos. E se ele tivesse muito vigor, chegaria aos 80 ou até mais um pouco, mais com enfado e canseira. Moisés ele estava medindo realmente a duração de vida do homem, ali no Salmo 90. Porém, esse não é o entendimento do autor de Gênesis. Ele não está reduzindo a vida do homem a 120 anos, como se fosse um castigo, que depois da sua rebeldia, depois do dilúvio, ninguém viveria mais do que 120 anos. Isso não é verdade. Então, feita essa observação, a outra pergunta é: esses 120 anos, como tempo para a humanidade, ele foi dado depois do dilúvio? Este é um outro equívoco. Vamos ler aqui, ó. Gênesis 6,3, o que diz? E os seus dias serão 120 anos.
Ora, nós precisamos ler um pouco mais atrás para a gente ver quando foi que começou mais ou menos a contagem dos 120 anos. Gênesis 1, 6, 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, ou como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todos mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, os seus dias serão 120 anos. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Ora, por filhos de Deus aqui, que no hebraico é Venei Ha-Elohim, nós entendemos aqui os anjos. É assim que alguns códices da antiguidade, da Septuaginta, traduzem. Eles dizem anjos de Deus, angeloi tuteu. Então é assim que a Septuaginta verteu em muitos códices, outros ela traduziu por hui oi tuteu, filhos de Deus. De qualquer forma, nós temos aqui anjos que coabitaram com mulheres. Então, a partir deste pecado angelical, que 2 Pedro 2,4 e Judas 6 faz referência, você pode ler em 2 Pedro 2,4 e Judas 6, que faz referência ao pecado dos anjos, certo? E aqui está dizendo que os filhos de Deus entraram as mulheres. Então, a partir deste momento, e o livro de Enoque ele vai nos afiançar que esta rebelião dos anjos aconteceu nos dias de Yared. Então, este acasalamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens ocasionou uma grande rebeldia sobre a face da terra, um grande derramamento de sangue, o que levou Deus a decretar que a humanidade agora contaria apenas com 120 anos. E esta geração que Deus deu 120 anos para eles foi uma geração que precedeu o dilúvio. Então, estes 120 anos, queridos, quando nós vamos analisar direitinho, eles começam no ano 480 da vida de Noé. E por que eu sei? Porque esses 120 anos, eles fecharam com o dilúvio. Ou seja, esses 120 anos, eles cumprem o seu tempo com o dilúvio sobre a terra. Logo, o começo dos 120 anos está no ano 480 da vida de Noé. Noé tinha 480 anos, quando Deus decretou que daria para a humanidade 120 anos. Então, no ano 600 da vida de Noé, veio o dilúvio. E no ano 480 da vida de Noé, foi decretado isso da parte de Deus, que a humanidade não viveria mais do que 120 anos. Aquela humanidade ali que estava mergulhada no pecado, aquela humanidade ali contemporânea de Noé. Então, volto a dizer para vocês, os 120 anos começaram não depois do dilúvio, e não tem nada a ver com a duração de vida de cada homem. Os 120 anos aqui é um tempo que Deus deu para a existência daquela humanidade perversa e rebelde caída ali dos dias de Noé, que antecedeu ao dilúvio. Então, 120 anos começam no ano 480 da vida de Noé e terminam no ano 600 de sua vida. Ok, queridos? Nós vamos aqui falar mais o que? É sobre... Outros pegam e dizem que esses 120 anos dizem respeito ao tempo de pregação de Noé. É bem verdade que em 2 Pedro 2,5 diz que Noé foi pregador da justiça. Mas Pedro apenas diz que Noé foi pregoeiro da justiça. Pedro não está, de forma nenhuma, dizendo que Noé pregou por 120 anos. E aí esses mesmos aproveitam que dizem que Noé, conforme eles dizem em Gênesis 6,3,
120 anos diz respeito ao tempo que Noé pregou, e eles vão além. Eles dizem que durante o tempo que Noé estava pregando, ele estava construindo a arca. E essa interpretação, que é fabulosa, eles imaginam o seguinte: Noé estava pregando a arca ou Noé estava fazendo a arca, estava pregando o evangelho, e o mundo não acreditava, e o mundo sorria de Noé, debochava e diz: olha, este velho está louco, ele disse que vai chover, mas o que é chuva? Nós nunca vimos água cair do céu. Esse velho está louco, onde é que a água vai cair do céu? Meus irmãos, eu fiz um vídeo anterior com o título Havia chuvas antes do dilúvio. Você deve ver este vídeo, eu não vou explicar muita coisa aqui, mas apenas o que eu quero te dizer é que chovia antes do dilúvio. Então não era nenhuma novidade. A novidade ali foi o dilúvio e não chuvas do céu. Havia chuvas sim antes do dilúvio. Então isso é uma interpretação fabulosa, dizer que não havia chovido antes do dilúvio, ok, queridos? Você pode ver lá o meu vídeo intitulado Havia chuvas antes do dilúvio? Pois bem, a questão é, será que esses 120 anos dizem respeito ao tempo que Noé levou para construir a arca? Será? Vamos ver. Gênesis 5:32, olha o que diz. Era Noé da idade de 500 anos, gerou a Sem, Cã e Jafé. Guarde bem essa informação na sua mente. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Ok, queridos? Agora, a partir daqui, nós vamos ver quando foi que Deus deu ordem a Noé para construir a arca, queridos. Ok? Vamos aqui, eu vou pegar aqui algumas passagens. Vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 6 e versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Você sabe o que significa isso? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Lembra que em Gênesis 5:32 diz que Noé começou a gerar com 500 anos? E teve Sem, Cã e Jafé? Pois bem, se Noé começou a gerar com 500 anos e o dilúvio veio com 600 de sua vida, logo entre 500 e 600 existe 100 anos, não é isso? Então por aqui já fica derribada a tese de que Noé passou 120 anos pregando o evangelho e construindo a arca. Por quê? Porque a arca foi construída para quem? Ora, Deus deu ordens para que a arca fosse construída para Noé e para sua família. Vamos ler um versículo aqui antes um pouco. O que diz aqui? Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Você vê aqui que Deus promete trazer um dilúvio. E Deus já havia dado instruções para Noé construir a arca. E esta arca ela foi construída para Noé e para os seus filhos e suas noras e sua mulher. Então, o objetivo da construção da arca não foi apenas para Noé. E também não foi, com certeza, somente Noé que construiu essa arca, mas ele teve a ajuda de seus filhos. Outra coisa, olha o que diz Gênesis 18, mais uma vez. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu, ó Noé, teus filhos, Sem, Cã e Jafé, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos.
Então você vê que quando a arca foi construída, não só Noé tinha filhos, mas os filhos dele já eram casados. Então eu tenho aqui um comentário judaico que ele especula que Noé levou 50 anos para fazer a arca. Eu tenho esse comentário judaico aqui, ele diz que Noé levou 50 anos para construir a arca. Não é possível a gente dizer com precisão quantos anos levou Noé para construir a arca, mas é com certeza que 50 anos está muito mais no rumo do que 100 ou 120, porque a arca foi construída por Noé e por seus filhos, e a arca foi construída para Noé e para a salvação de seus filhos. O objetivo da construção da arca foi para Noé e para a salvação de sua família, bem como para a preservação dos animais. Então não é verdade que Noé passou 120 anos construindo a arca. Por quê? Porque quando ele começou a construir, seus filhos não somente já eram nascidos, como já eram casados. Não é possível nós estabelecermos quantos anos levou Noé para construir a arca. E se você disser que foi 100 anos, não é verdade, porque Noé com 100 anos começou, ou Noé quando tinha 500 anos começou a gerar Sem, Cã e Jafé. E entre 500 e 600 existe um espaço de 100 anos. Sendo que os filhos dele começaram a ser gerados quando ele tinha 500 anos, então a arca não começou a ser construída quando ele começou a gerar. No mínimo, e essa é a lógica, a arca começou a ser construída quando Noé já tinha gerado seus 3 filhos e quando seus filhos já tinham casado. Cada um deles já tinha uma esposa. Daí para frente, apenas nós podemos especular que poderá ser que a arca levou 50 anos, conforme diz um escrito da tradição judaica, e pode ser que Noé tenha levado 20 anos, 10 anos, 5 anos, não sei. Isso aí fica por conta da especulação. Ok, queridos? Outra coisa, ainda sobre Noé. Esses 120 anos, conforme nós falamos, eles não dizem respeito à duração da vida de um homem, como se Deus estivesse dizendo, não, agora os homens só viverão no máximo 120 anos. Já falamos que não é isso que Deus tem em mente, queridos. Não é isso. E vamos repetir. Também que o texto não está dizendo que Noé passou 120 anos pregando. 2 Pedro 2,5 diz realmente que ele pregou mais. Aqui não tem nada a ver com o tempo de pregação de Noé, queridos, ok? Se você tiver gostado deste vídeo, eu gostaria que você desse um like, se inscrevesse e divulgasse o nosso trabalho. É muito importante você fazer isso, ok? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.